Boa noite, irmãos. Mais uma noite que eu tenho o privilégio de compartilhar a mensagem do Senhor com os irmãos. Gostaria de pedir que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus, capítulo 6. Mateus 6, do verso 25 até o 34. Mateus 6, do 25 ao 34. Está aí projetado para vocês. Diz assim: Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos? O que beberemos, ou o que vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, pois bastam a cada dia os seus próprios problemas. Irmãos, quem aqui nunca sofreu? Tem alguém aí que nunca sofreu? Alguém que nunca passou por dificuldade? Se tiver, depois me procura que eu preciso da receita. Quem aqui passa uma semana inteirinha sem ter nenhuma preocupação? Nós, quando olhamos para esse texto, podemos ver que preocupações pode ser aqui relacionada a sofrimento. E aí a gente vê que sofremos quando nos preocupamos demais. Sofremos quando nos preocupamos com aquilo que não é essencial. E aí a gente tem, como a proposta da nossa série de mensagens, a necessidade de ajustar o foco, para que a gente não sofra além do necessário. O sofrimento, a preocupação são normais, até um certo ponto. Então, quando você se preocupa além da medida com alguma coisa que você não deveria se preocupar, você pode gerar um medo exagerado, e assim você pode sofrer por algo que nem é tão relevante. O Evangelho ele vai nos apontar como lidar com as preocupações, como a gente deve compreender o que é mais relevante. E pela manhã, eu não sabia, mas pela manhã o pastor Jackson abordou um tema muito próximo aqui, que diz que a gente precisa olhar para Jesus para a gente entender quais as reais prioridades da vida. Então, uma das grandes realidades da vida é o sofrimento. Nós passamos por dificuldades, enfrentamos crises, doenças, fraquezas, desânimos, perdas.
E nós precisamos lidar com os nossos pecados, com as limitações que temos, com os desejos que afloram, com as expectativas em relação ao futuro, com as ansiedades e também com frustrações. Existem aqueles sofrimentos que são consequência das nossas atitudes erradas, mas existem dificuldades que surgem de modo imprevisível, alheias à nossa vontade. Situações ruins são provocadas também por outras pessoas em relação à nossa vida. E muitas vezes, quando sofremos, nós também preferimos achar culpados, apontar, né? E às vezes até culpamos a Deus, quando na verdade Deus, né, é o nosso companheiro nesses dias de aflição, de angústia, e às vezes o único companheiro. Nem sempre Deus vai nos livrar dos sofrimentos, mas temos a garantia que o teremos, conosco nesses momentos. E aí, a Bíblia fala outra coisa para a gente também sobre o sofrimento. O sofrimento ele está relacionado ao pecado. O pecado que nos distanciou da plena comunhão com Deus. E aí, por termos desobedecido o Criador, nós sofremos por consequência. Irmãos, uma das grandes preocupações que a gente tem, né, diante de tantas, a gente poderia ir falar de preocupação e sofrimento, dezenas de milhares de exemplos. Mas eu gostaria de abordar aqui, em relação, como exemplo, né, para tentar ficar mais claro, as nossas escolhas, as nossas que, né, nos fazem também enxergar as nossas expectativas, ou nos trazem expectativas em relação ao nosso futuro. Então, as nossas escolhas em como lidar com as dificuldades, elas podem acabar promovendo ainda maior sofrimento. E no dia a dia, a sociedade, ela diz, por exemplo, que a escolha da gente deve ser, desde criança, estudar para ser alguém na vida. Quem nunca usou aí, ou já ouviu essa expressão? Estuda, né, para ser alguém na vida. Essa expressãozinha, ser alguém na vida, tem a ver com o quê? Sucesso. E sucesso, na mentalidade da maioria, é ser uma pessoa, um profissional que possui notoriedade, que se sobrepõe sobre os demais. E grande parte dos pais, aí tanto pais quanto filhos são testemunhos, né, e aí grande parte, né, não vamos generalizar totalmente, mas grande parte dos pais deseja que os seus filhos tenham acesso às melhores escolas, para que sejam profissionais de destaque. Muitas vezes depositam até sobre os seus filhos um peso e cobranças, né, para que sejam justamente aquilo que não conseguiram ser, não conseguiram realizar. E aí, irmãos, o resultado é uma quantidade enorme de jovens aí na idade de faculdade, completamente perdidos, quando o assunto é vocação ou expectativa para o futuro. Isso falando futuro pessoal aí, e individual. E a verdade é que a maioria entende que o sucesso dos seus filhos está num diploma universitário. Seja lá o curso que for. Para outros já precisa ser um curso específico, né? Quero meu filho médico, quero meu filho advogado, sei lá. E aí, né? Dezenas de cursos aí de graduação.
Ou também tem aqueles que perseguem os objetivos de uma estabilidade por meio do concurso público. De modo geral, não é pecado, tá? Senão, no núcleo, ou amanhã, ou daqui a pouco, o pastor já está... Né? Não é pecado, irmãos. Desejar o melhor para si, desejar o melhor para o seu filho, orientar os filhos é algo importante e necessário. Mas aí a gente volta para a passagem aí e a gente entende o seguinte: como cristãos, servos e filhos de Deus, nós precisamos lidar de forma diferente no momento de preocupação, no momento de sofrimento, de aflição. As nossas escolhas, elas precisam passar pela orientação do Senhor. Nós não podemos, de modo algum, agir sem nos colocar diante de Deus, sem apresentar a Deus as nossas preocupações ou as escolhas que a gente pretende realizar. Apresente os seus desejos, as suas expectativas em oração, isso é essencial. Colocar diante de Deus as nossas preocupações com o futuro, isso é fundamental para que tenhamos a direção a ser seguida. Sobretudo entendendo que a resposta de Deus nem sempre será aquela que você espera. Ele nos surpreende, muitas vezes até, né? Mais do que talvez a gente gostaria, né? Aquele surpresa, né? Poucos pais, hoje em dia, se alegram em ver os seus filhos se dedicando em servir a Deus em tempo integral. Nós conversávamos isso no nosso núcleo terça-feira passada. Então, assim, você chegar para um pai, eu nunca particularmente, alguém já pode ter ouvido aí, mas nunca vi um pai falar assim: não, eu desejo que o meu filho seja, no futuro, um motorista de ônibus. Eu desejo que o meu filho seja um gari, né, limpeza urbana. Eu desejo, e pouquíssimas, raras vezes eu ouvi alguém dizer que gostaria que o filho fosse um pastor, um missionário, que ora por isso, que busca isso, que ensina isso. E isso nós vamos ver aí o que tem a ver com essa palavra. E às vezes até, alguns até não só não desejam, como também, quando o filho escolhe e vai nessa direção, os pais se colocam como barreira. Não, vou fazer de tudo para mudar essa situação. Nisso aí não dá. Né? A questão é como devemos encarar as dificuldades e preocupações de acordo com a vontade de Deus. Primeiro ponto, se você anota aí para participar do núcleo. Primeiro ponto, nós precisamos lembrar que Deus precisa estar no centro de nossas vidas. Em todos os nossos sofrimentos e dificuldades, Ele está presente. Assim também nas nossas escolhas, nós precisamos considerar a vontade do Senhor. Queremos a presença de Deus nos dias maus, mas nos dias bons abrimos mão do conselho do Senhor. Portanto, as nossas principais preocupações devem ser aquelas que Deus nos diz que nós realmente devemos nos importar. Devemos ter como mais importante. Mateus, o texto que a gente acabou de ler aí, nos diz que Jesus estava ensinando o seguinte aqui nesse texto: se você está preocupado com algo,
é isso que define a sua busca. Vou repetir. Se você está preocupado com algo, é isso que define a sua busca. Então, se você está preocupado com roupa, você vai buscar roupa. Se você está preocupado com alimentos, você vai buscar alimentos. E aí, Jesus diz, não busquem essas coisas. Busquem em primeiro lugar o quê? Os irmãos estão aqui? É que aqui tem um farol que liga, né? Em primeiro lugar, o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Submetemos os nossos desejos à vontade de Deus como sinal de que temos alcançado maturidade espiritual. Já entendemos que as nossas escolhas precisam passar pelo crivo de Deus. Significa que confiamos em Deus para viver da melhor forma e que até as nossas dificuldades estão de acordo com o plano do Senhor para as nossas vidas. Aprendemos que nos dias difíceis, nos dias de sofrimento, nos dias de angústia, o Senhor preenche a gente com aquele seu amor especial, amor indescritível, amor que não conseguimos de forma alguma nem entender, mas recebemos. Ele nos preenche com esse amor. Nós somos consolados, somos confortados em nossas frustrações, com o verdadeiro direcionamento do Deus eterno e soberano. Somos redirecionados para o seu plano perfeito. Plano perfeito, mistério da graça, cantamos aí, né? Quando sofremos, irmãos, por conta de uma preocupação desnecessária, muitas vezes nós fazemos o quê? Nós murmuramos. O conceito bíblico de murmuração, ele é diferente de lamentação. Então, murmurar na Bíblia geralmente está relacionado a um pecado, o pecado de falta de fé, de insatisfação. E enquanto a lamentação, do ponto de vista bíblico aí, é sofrer, vermos aquilo que de fato nos entristece, identificar os fatores que nos fazem mal, nos desagradam. Mas, quando lamentamos, não nos esquecemos do cuidado e da presença de Deus. A lamentação bíblica ainda envolve a esperança nas promessas do Criador. É interessante que quando brota a reclamação, se o Espírito Santo, né, habita já em você, você automaticamente é levado a lembrar das bênçãos já experimentadas. É automático. Você começa a reclamar, daqui a pouco o Espírito Santo incomoda você e te lembra quantas bênçãos. Né? Tem até um louvor. Quantas bênçãos diz e quantas são. Quantas bênçãos. Quantas bênçãos o Senhor já fez na sua vida, já te deu. Onde o Espírito Santo de Deus habita, não há espaço para ingratidão. A tentação virá, mas o Espírito Santo nos conduz em resposta. Daí, qual é o desafio? O desafio é se render à vontade de Deus. Lamentar não é pecado, mas não ter esperança em meio ao sofrimento é pecado. E tem até o nome, né? Já foi bastante pregado aqui, é o pecado da incredulidade. Porque nós precisamos crer no Senhor, crer que Ele é a nossa esperança, que Ele é a solução dos nossos problemas, porque está conosco. Ainda que o seu problema não seja resolvido da forma que você gostaria, Jesus é a solução. Ele vai sarar todas as feridas. Ele ocupará todo o vazio.
As escolhas dele são sempre melhores do que as nossas. O teu futuro, o meu futuro, o nosso futuro pertence ao Senhor. Então, quando você sonhar, sonhe com Ele. Quando você planejar, planeje com Ele. Confie nele. Nós precisamos, irmãos, viver em obediência à palavra de Deus como um todo. Não escolhermos um ponto para negligenciarmos outro. É um desafio, lógico. Deus nos chama de filhos e servos não é à toa. É porque Ele se relaciona conosco como Pai e também como Senhor. E como filho nós devemos obedecer à vontade do Pai, lembrando sempre que Ele é Pai por excelência. Não é para a gente pegar o modelo de pai que Deus é e tentar comparar com os pais que temos aqui. Porque Deus é Pai por excelência. Ele é Pai dos pais, né? O Senhor é perfeito, sabe todas as coisas. Ele nos criou e nos conhece antes mesmo de sermos gerados. Assim também, o seu senhorio é exercido com amor, com justiça, com bondade. Sendo assim, diante de sofrimentos e preocupações, nós precisamos lembrar que somos filhos e servos de Deus. Um filho conhece a vontade do seu pai. E um servo sabe agradar ao seu Senhor. A palavra para nós aqui, então, é obediência, que significa fazer aquilo que nos é pedido ou aquilo que nos é ensinado. Então, ponto 2, né, o primeiro ponto para você lidar com as preocupações, com o sofrimento, é colocar Deus no centro, ou manter Deus no centro da sua vida. O segundo ponto é agir como filho. Como filho de Deus, nós precisamos compreender que somos herdeiros, e aí uma expressão que a gente usa aqui na igreja, DNA. Então, compreender que somos herdeiros de um DNA divino. Antes do DNA da Igreja das Águas, existe um DNA divino. Algo que está em você. Mas, às vezes, é necessário ativar aí, vamos dizer assim. Então, precisamos como ativar esse DNA? Imitando. Exercemos misericórdia, generosidade, amarmos sem esperar nada em troca, perdoarmos porque Ele nos perdoou primeiro. Enfim, seguirmos os seus passos. Ele ama a sua criação e por isso nós precisamos cuidar de todos e de tudo com amor, na esperança que um dia será tudo restaurado, aquele formato maravilhoso e perfeito que Deus criou para ser. A nossa maior herança não é herança material, mas sim espiritual. Ele já nos permite termos acesso a parte dessa herança aqui, ó, que pai legal. Uma maioria só depois que eu morrer, né? Eu ouvia meus avós falar muito isso para o meu pai, né? E olha que ele nem estava querendo nada, né? Era só de fazer alguma coisa na casa que não era mais dele, né? Aqui é minha casa. No dia que eu morrer, aí você pode fazer. A herança ainda não é tua. Nós já podemos desfrutar da herança que Deus tem para nós. Herança espiritual. Nós podemos desfrutar de um amor e de um cuidado sem igual. Todo o ensino que o pai dá aos filhos, que ele dá aos filhos é para que o nosso coração e a nossa mente não se apeguem a esse mundo. Não se apegue a esse mundo. Não tem esse mundo como mais importante.
não tem os ensinos desse mundo como mais importantes. Ele ensina ainda que nós devemos buscar as coisas espirituais e não as coisas carnais. Portanto, aquilo que buscamos e vivemos devem revelar o nosso relacionamento com Deus. E aí, voltando para o exemplo que eu dei, estudar e ter uma carreira, mas se esse estudo e essa carreira não glorificam ao Senhor, é hora de repensar. Ter uma família que não glorifica ao Senhor, é hora de repensar. Não é para abandonar a família, não, é para repensar e reestruturar a família. Ser um indivíduo em meio à sociedade que glorifique ao Senhor. Toda a vida dos filhos precisam revelar o DNA do pai. Então, irmãos, vou fazer uma pergunta que, logicamente, serve para mim, serve para todos. Todos nós que estamos nessa caminhada. Quando as pessoas sabem das suas preocupações, das suas, ou quando te veem sofrer, as pessoas veem Deus, se lembram de Deus? Esse deve ser o seu foco como filho de Deus. Revelar a paternidade de Deus ao mundo. Como filhos, nós temos que obedecer, porque toda desobediência vai nos levar a uma consequência. Apesar da graça. Com graça, contamos com a graça de Deus, mas ainda assim sofremos consequência das nossas desobediências. Muitas vezes a graça ameniza muito isso, né? Por exemplo, merecíamos não estar aqui, mas sim mortos, e estamos aqui por graça. Mesmo obedecendo, também não estamos isentos das aflições e dificuldades. Foi falado isso pela manhã. Jesus disse isso: no mundo tereis aflições. Dificuldades que atingem o mundo afetado pelo pecado. Essas dificuldades devem servir para aprimorar o nosso caráter. O filho precisa glorificar o pai nos dias bons e nos dias difíceis também. Você não tem um pai apenas para os dias bons. Você não tem um pai apenas para os dias difíceis. Enaltecer e honrar o pai no dia em que tudo vai bem, em que as suas orações são atendidas, é fácil. Mas o filho precisa honrar o pai nos dias de angústia. Não haja como filho mimado, que exige que o pai te mantenha sempre no conforto que você quer. Mas enfrente as dificuldades, consciente de que o pai está ao seu lado e que, para o bem do filho, ele não vai livrar o filho da aflição. Antes, ele vai dar ao filho forças para resistir em meio aos desertos da vida. O filho maduro, ele também não culpa o pai pelos problemas que ele vive. Ele se humilha e pede ajuda. Sobretudo, esse filho entende que existem preocupações prioritárias e que o mais importante é manter o foco. Foco em quê? Naquilo que o pai ensina. E, irmãos, o terceiro ponto para lidarmos com as preocupações, com as dificuldades, é que nós precisamos agir como servos. Somos filhos, mas também servos. Não é escolher um ou outro. Eu quero ser filho. Não, servo agora. Né? Não tem como. Somos os dois. Precisamos agir das duas formas. O serviço a Deus, aos irmãos e ao próximo revelam como o nosso relacionamento com Deus é.
Assim como não devemos comparar o Pai celeste com o Pai terreno, não devemos comparar o senhorio divino com os senhores desse mundo. Porque Deus não é um senhor ganancioso, não é um senhor explorador. Ele, até melhor que nós mesmos, sabe das nossas limitações, conhece isso. Mas ele exige foco. Ele exige que todos os que o servem tenham foco. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. O serviço a Deus precisa estar também focado nele mesmo. O servo de Deus busca a compreensão da real motivação que o impulsiona a servir. Não é servir por servir. Estou na igreja, estou aí, visto a camisa, estou no time de serviço, estou no time de louvor, estou no time de recepção. Não. Você está nesse time, em primeiro lugar, buscando o reino de Deus. O nosso Senhor não está em busca de resultados materiais, de resultados numéricos, de resultados estatísticos, embora isso faça parte aí. Seus servos precisam entregar as suas vidas a Ele, confiando que tudo o que fazem faz parte de um propósito eterno. Às vezes não faz nem parte mais do seu propósito. Às vezes a gente serve a Deus, estou aqui, vou dar o meu exemplo, faço parte do time de serviço e sirvo a Deus e já perdi o foco no propósito eterno. E estou voltado para o meu propósito. Não sei, aí pode ser receber parabéns quando faço alguma coisa legal, né? Os irmãos, né, me parabenizarem, ser acolhido na comunidade, enfim, sei lá. Qualquer coisa que não seja para a glória de Deus está fora do foco. Nada está além do alcance do nosso Deus, do nosso Senhor. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor de todos nós. Os servos reconhecem o senhorio de Deus quando buscam fazer aquilo que Ele orienta, apesar até de, em alguns momentos, não sentirem vontade. Eu faço, muitas vezes, por obediência, mas nem sempre por vontade. Bom seria que nós sempre estivéssemos servindo a Deus cheios de vontade e alegria. Mas há dias que é difícil. Mas aí é que está a hora da obediência, de servir a Deus e ter constância e confiar que dias melhores virão novamente. Outro ponto aqui, irmãos, é que quando o Senhor vê a gente servindo, Ele se alegra. E a alegria do Senhor é o que nos encoraja a prosseguir servindo a Ele. Então, é cíclico esse movimento. Confiamos como servos as nossas vidas ao Senhor. Portanto, os nossos desejos estão em segundo plano, ou deveriam estar. Buscamos, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Nos alegramos em atender ao pedido do nosso Senhor e servimos alegremente, porque confiamos que Ele está nos conduzindo para o melhor, que o nosso relacionamento não está pautado em bênçãos materiais, que Ele nos proporciona nas promessas espirituais, celestes, de que celebraremos as conquistas do nosso Senhor. As conquistas do nosso Senhor. Confiamos que o nosso Senhor provê o nosso sustento de cada dia. É a oração que vem um pouquinho antes desse texto, a oração modelo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós oramos assim porque cremos que Deus provê
para cada dia, de que o nosso trabalho para Ele nunca é vão, mesmo que aparentemente seja improdutivo. Enquanto trabalhamos para o Senhor, temos a garantia de que Ele vai nos sustentar nos dias bons e nos dias maus. Enquanto servos, vivemos para o nosso Senhor e Ele cuida de nós e das nossas necessidades. E é bom ressaltar aqui que necessidades têm a ver com aquilo que Deus vê que a gente precisa. Não é aquilo que está na nossa listinha de faltas, né, que a gente fica levando para Deus. Preciso disso, preciso daquilo outro. Às vezes bate, né? Às vezes dá o cheque, mas às vezes não. Nem sempre a sua listinha é a lista de necessidades que Deus enxerga para você. Então, como servos, precisamos lembrar que o nosso exemplo é Jesus. Ele veio para servir. O serviço está baseado no amor ao Senhor. Não fazemos por uma obrigação imposta, porque o pastor me escolheu aqui para fazer parte do time, porque alguém falou que eu tenho essa característica. O amamos porque Ele nos amou primeiro. Servimos porque é um privilégio. Nos doamos porque não há nada que nós possamos fazer para agradecer o seu amor por nós. Ele nos comprou com preço de sangue, Ele nos garante uma vida digna e verdadeira, e aí nós servimos uns aos outros, porque Ele nos ensinou assim. Ele, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, veio nos servir e se doou na cruz por nós, em nosso lugar. A cruz era para mim, era para você. Ele não ignora a dor e a angústia dos seus. Ele cuida, Ele sustenta, Ele fortalece. A lamentação do servo não passa despercebida. Fundamentados na cruz é que o nosso lamento se converte em júbilo. Sabe aquela passagem, a gente vai semeando com lágrimas, mas colheremos com júbilo de alegria. Não sofremos por sofrer. O sofrimento para os que servem ao Senhor é um fator que vai proporcionar crescimento espiritual. E às vezes para além, né? Crescimento espiritual envolve aí toda a vida. Deus não tem prazer em nosso sofrimento, mas serve para que tenhamos o nosso caráter aprimorado, forjado em Cristo, que muito mais sofreu por nós. O servo, ele se dedica ao Senhor, certo de que as suas capacidades são dadas por Deus para a glória dele mesmo, para não usarmos em nosso benefício exclusivo. E concluindo, eu gostaria de fazer algumas perguntas aí. Então, como estamos vivendo o Evangelho quando o assunto é preocupação e sofrimento? Deus está no centro da sua vida? Agimos como filhos e servos? Estamos honrando ao nosso Pai? As nossas atitudes revelam que somos filhos de Deus? O nosso serviço enaltece o Senhor das nossas vidas? A prioridade nos dias do seu sofrimento é buscar ao Pai e servi-lo com amor? Ou fazer o máximo por si mesmo, esquecendo de todo o resto? Quando tudo vai mal, você corre para os pés do seu Pai e Senhor, ou simplesmente coloca em prática aquele seu plano B que estava engavetado? Porque, afinal de contas, você precisa se virar. Nada, irmãos, que nos afasta de Deus, da comunhão, do serviço e da missão
é bênção. Nada. Então, cuidado. Cuidado com as propostas que você recebe. Aí eu quero aqui abrir com um exemplo de Daniel, que ele e seus amigos foram convidados a desfrutar lá do melhor cardápio do palácio, né? Come tudo do bom e do melhor, que vocês têm que ficar bonito para se apresentar ao rei. E Daniel e seus amigos se lembraram que precisavam, antes de agradar esse rei terreno, agradar ao rei dos reis. E eles decidiram, então, através de jejum e oração, se apresentar ao rei. Nem sempre aquilo que é ofertado para a gente, como diz o ditado popular, nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que é oferecido para nós é bênção. Você trabalha para a glória do Pai ou trabalha para o seu sustento? Estuda para ser alguém ou para revelar o amor de Deus lá nos seus estudos, ou com os seus estudos? A sua dor, o seu sofrimento te aproximam ou te afastam do Pai? As suas escolhas honram a Deus ou só atendem aos seus próprios critérios? Irmãos, a pergunta, repito aí, é para mim também. E esses dias, desde a pregação do domingo passado, quem estava, né, está aí matutando, ou como diz o Gabriel, um dos Gabriéis que tem na igreja, não estou vendo ele aí, mas já estou ruminando ainda. Até quando vamos prosseguir vivendo sem nos importar com o que realmente importa? A vida, ela só é relevante quando está de acordo com aquele que nos criou, que a criou. Então, se você cultua o Senhor da sua vida nos domingos, saiba que Ele deseja ser também prioridade de segunda a sábado. Ele quer ser o Senhor não só do seu domingo, mas de todos os seus dias. O que está faltando para você honrar ao Pai e servir ao seu Senhor? Se você já passou pelo discipulado aqui da igreja, não sei se você tem poucos ou muitos anos, né, caminhando com Jesus, mas se você ainda tem alguma dúvida de como servir melhor, com mais comprometimento, com temor a Deus, nos procure. Procure o pastor, procure o líder do seu núcleo. Vamos orar juntos. Não quer dizer que a gente sirva a Deus perfeitamente. Somos falhos, limitados, mas juntos, orando, pedindo ao Pai, ao nosso Senhor, nós podemos melhorar. Não se preocupe com as coisas erradas. Não deixe as dificuldades, as preocupações pessoais te paralisarem. Preocupe-se com a vida e não com o alimento, como a gente acabou de ler aqui em Mateus. Não é a vida mais importante do que o alimento? Não é o corpo mais importante do que a roupa? Então, por que você continua se preocupando com isso? Preocupe-se com o reino de Deus e a sua justiça. Será que nos preocupamos em como ser relevantes para o reino de Deus onde a gente mora, lá na sua rua, na sua vizinhança? Será que nos preocupamos com os irmãos que estão sumidos aí da igreja, passando por dificuldades? Se é que sabemos quem está passando ou não por dificuldade? Será que cuidamos adequadamente dos nossos irmãos? Se não agirmos como filhos e servos de Deus, nós vamos nos importar cada vez menos. É bom demais ser cuidado. É bom demais. Quem não gosta de ser cuidado? Eu quero ser cuidado. Eu sou cuidado.
mas também eu preciso cuidar. Não espere ficar totalmente, né, a sua bateria totalmente recarregada para começar a cuidar de alguém. Tem gente sofrendo mais, tem gente precisando de cuidado. E, às vezes, o que a gente mais ouve de reclamação, de murmuração, e, às vezes, também de lamento, é porque falta cuidado nas igrejas, falta cuidado dos cristãos. Mas, quando a gente recebe cuidado, se acomoda e não quer mais cuidar de ninguém, só quer ser cuidado. Aí vai paralisando. Vai paralisando e vai chegar o dia em que todos nós estaremos sentados reclamando de falta de cuidado. E aí a culpa é do pastor. A gente já elege um para ser o culpado, né? A gente elegeu Jesus na cruz para ser o culpado. A gente sempre tem culpado. Mas se importar e cuidar, escolher prioridades do reino, buscar o reino de Deus e a sua justiça, preocupar-se, em primeiro lugar, com o reino de Deus, do que com as minhas contas a pagar, com os meus boletos, é difícil mesmo. Não é fácil. E até isso, quando a gente divide os nossos pesos pessoais com alguém, irmão, que alívio. E eu sou cuidado assim. Lá no núcleo, terça-feira, estava quase um chororô danado de todo mundo ali, né? Porque você fala do seu sofrimento, vem o outro, fala também, compartilha, e daqui a pouco vem um com a palavra, e a Bíblia diz isso, e a gente vai novamente se fortalecendo, é um cuidando do outro. Mas a distância, ou seja, por telepatia, não acontece. Se pelo menos ligasse o celular e fizesse uma videoconferência, e conversasse, mas nem isso. Então, a gente tem tecnologia. Você imagina Paulo, que tinha que escrever carta ou mandar alguém escrever, se ele tivesse o celular para fazer videoconferência, como que ele não ia plantar muito mais igrejas do que ele plantou? Então, você sempre vai ter necessidade, mas você também precisa enxergar as necessidades, olhar para o lado, ver o quanto outros estão sofrendo e precisando que um filho de Deus, que um servo de Deus, olhe por eles também. Amém? Vamos orar? Curve aí sua cabeça e coloque aí diante do Senhor as suas preocupações, as suas, essas preocupações que estão te tirando do foco de se preocupar primeiro com o reino de Deus. Essas preocupações que não estão mais permitindo que você pense no reino de Deus em primeiro lugar. Essas preocupações que te fazem buscar cada vez mais algo para si. Essas preocupações que te afastam da comunhão, te afastam de Deus, te afastam da missão, te afastam do serviço. Senhor, carecemos, precisamos muito de Ti. Pai, abre os nossos olhos, foca novamente, ajuda-nos a focar novamente em buscarmos o Teu reino, e não olharmos para as coisas que são secundárias ou talvez nem deveriam estar na nossa lista de preocupações. Quanto tempo nós gastamos, quanto sofrimento nós temos por coisas que são passageiras, coisas que são irrelevantes para o Teu reino, coisas que são irrelevantes para a eternidade. Queremos a eternidade, mas não queremos as coisas que estão na eternidade. Não queremos a herança que o Senhor preparou para nós na eternidade. Nós queremos cada vez mais desfrutar das bênçãos aqui e agora. Perdoa-nos, ó Deus, pela incredulidade. Perdoa-nos, ó Pai, por não confiarmos mais que o Senhor pode e faz, ó Deus, mais. Que o Senhor pode restaurar,
que o Senhor pode renovar. Ah, Senhor, muito obrigado, porque tudo isso o Senhor fala, mas não com um jugo pesado, com um fardo insuportável, mas o Senhor exorta, porque o Senhor ama os seus filhos, porque o Senhor quer que todos nós estejamos diante de Ti, de fato, de verdade, entregues, prestando ao Senhor o nosso culto racional. Ó Deus, buscando em Ti as forças para prosseguir, porque não é a partir da gente, não é na nossa força. Muito obrigado, Pai, porque é um privilégio poder ouvir a exortação do Senhor, é um privilégio poder ser chamado a atenção para voltar ao foco, para reajustar, ajustar o foco. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome nessa noite, que nos dá mais uma vez a chance de melhorarmos para o Pai, de servirmos melhor ao nosso Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém, Senhor.